Entonces, oficialmente les damos las buenas tardes y buenas noches a todos. Sean todos muy bienvenidos. Antes de dar inicio a la actividad de hoy, recordaremos, como recién señaló Luis, que esta conferencia será grabada. Mi nombre es Ángel Valenzuela, soy acá de Chile, y sean bienvenidos a este primer seminario internacional de investigación experimental en escritura. Este evento ha sido organizado por la Red Latinoamericana de Investigación Experimental en Escritura, RELIE, y coorganizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, el Departamento de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, de Brasil, por el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y por el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Talca, las últimas dos instituciones de acá de Chile. La red RELIE Escritura es una red que se orienta a la investigación, cooperación y divulgación sobre estudios experimentales sobre la escritura en la región latinoamericana, especialmente aquellos en los que se obtienen y analizan evidencias empíricas por medio de técnicas computacionales. Invitamos a conocer más sobre la red en el sitio web relie-escritura.weebly.com y afiliarse si están interesados. ¿Ya? Dejamos ahora a Bien, Luis. gracias Ángel. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes en este seminario, que ya vamos por la tercera conferencia. Agradecemos la presencia desde distintos países, en distintos horarios. Y bueno, hoy vamos a escuchar a la doctora Erika Rodríguez, de la PUC de Río, en Brasil, que nos va a presentar una conferencia titulada La investigación de los procesos de revisión online, un estudio con alumnos universitarios, una conferencia en portugués que después van a poder ver, como decíamos, de manera gratuita en YouTube. Durante la conferencia vamos a mantener nuestros micrófonos apagados. Podemos hacer preguntas, ir haciendo preguntas a través del chat, que serán respondidas al final de la conferencia, que va a durar alrededor de 30 minutos. Las preguntas pueden hacerse tanto en español como en portugués. Y al final abrimos allí algunos minutos para responderlas, para discutir. Bien, presento a nuestra conferencista, a nuestra palestrante, Erika dos Santos Rodríguez. Es doctora en letras por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, PUC Río en Brasil, en el 2006. Se desempeña como profesora de un programa de posgraduación en estudios de lenguaje y como investigadora del Laboratorio de Psicolingüística y Adquisición del Lenguaje, la PAL, en la universidad mencionada, PUC Río, ¿no? Y también participa del grupo de pesquisa interdisciplinar en neurociencias y cognición, INCOG, en la misma universidad. Es miembro de la Red Nacional de Ciencias para la Educación, la red CPE. Lleva a cabo proyectos en el área de psicolingüística en dos líneas centrales de investigación, una que está relacionada con el procesamiento sintáctico-semántico en interfaz con la teoría lingüística, y por otra parte, investigaciones en la línea de procesos de lectura y de escritura en interfaz con educación. Y es también becaria PQ2 en el CNPq, que ya podrá en todo caso allí luego realizar algunas precisiones, aclaraciones en torno a ello. Así que bueno, Erika, cuando quieras, puedes comenzar con tu presentación. Tá ótimo, Luiz. Muito obrigada pela apresentação, Luiz. Queria dizer que é um prazer estar nesse seminário junto com os amigos do Chile e da Argentina. E essa é a nossa terceira apresentação no âmbito do seminário. Nós temos ainda mais uma apresentação na próxima semana. E hoje eu vou falar sobre a investigação dos processos de revisão online, um estudo com estudantes universitários, como o Luiz já disse.
E eu quero começar explorando um pouco, aqui está o roteiro, né, da minha apresentação, e eu quero começar explorando um pouco essa ambiguidade do título, né? Então, a ideia é que nessa apresentação eu tanto vou buscar falar um pouco da primeira interpretação, ou seja, a investigação em tempo real, a captura de dados durante, né, a própria realização da tarefa da escritura e a investigação dos processos de revisão online, né? Nessa segunda segmentação, eu vou examinar as alterações, as modificações que são feitas no texto, no fluxo da escrita. Então, ao longo da minha apresentação, eu vou tentar integrar essas duas ideias. Como vocês sabem, vocês podem fazer perguntas no chat e eu vou buscar responder ao final, porque eu acho que assim a gente fica, né, com uma apresentação mais organizada, tá bem? Bom, então, uma breve contextualização teórica, né? Na verdade, eu quero começar retomando algo que a Sofia trouxe na última palestra, quando ela falou sobre a pluralidade, né, de áreas e de campos voltados para a investigação da escrita. Então, a gente pode afirmar, né, que o campo de pesquisa em escrita, ele certamente não é unificado, nem coerente, e ele se caracteriza por referenciais teóricos que vão subscrever posturas tanto metodológicas quanto epistemológicas e ontológicas muito diversas. E, por conta disso, eu acho importante, para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com o tipo de pesquisa que a gente desenvolve na rede de escritura, falar um pouco da perspectiva que eu estou assumindo, né, que nós assumimos. Então, nesse trabalho e nos trabalhos que eu venho desenvolvendo, né, nessa área de escrita, eu tenho tentado conciliar o que eu vou chamar aqui de duas abordagens. Uma abordagem mais cognitiva, né, em que a escrita é vista como uma espécie de atividade de resolução de problemas e que envolve, portanto, uma série de componentes que são classificamente enfim, definidos como as etapas de planejamento, formulação e revisão, e a gestão de um conjunto de restrições. E entre essas restrições, a gente pode mencionar as características do leitor, o tipo de texto, né, que nós estamos escrevendo, as bases de conhecimento que precisam ser ativadas, não só conhecimento de mundo, mas conhecimento dos gêneros textuais, conhecimento linguístico, entre outros, né? E os recursos cognitivos disponíveis, em particular aqui eu estou me referindo à memória de trabalho e à memória de longo prazo. A abordagem psicolinguística, por sua vez, ela vem focando mais diretamente no processamento linguístico no nível da sentença e do período. Eu diria que na psicolinguística a gente tem um olhar mais fino, mais granular, para uma dessas etapas, para um desses componentes, né, da atividade de escrita, especificamente para a formulação, né, de enunciados, para as escolhas lexicais e os tipos de estruturas sintáticas que são produzidas. Nos modelos cognitivos de escrita, eu posso dizer com uma certa segurança que ainda tem sido dada pouca atenção a esses processos de formulação. E eu atribuo isso, em grande parte, a restrições metodológicas, a dificuldades de ordem metodológica, que nos últimos anos a gente tem conseguido, de alguma forma, minimizar com o uso dos equipamentos computacionais e das ferramentas de keylogging, né, de gravação dos eventos do teclado. Bom, nessa apresentação, como eu falei, eu vou falar mais diretamente sobre o processo de revisão em tempo real, e eu estou pensando aqui a revisão como uma espécie de componente do nível do processo, e eu estou me baseando no modelo mais recente do Hayes, em que ele faz essa distinção entre um nível do controle, um nível do processo e nível de recursos, né? E a minha ideia aqui é considerar que a revisão é papel desse elemento, que é o avaliador, que vai avaliar o output das operações
de planejamento, do que eu vou chamar aqui de codificação linguística, que seria essa etapa aqui da tradução, vamos dizer assim, e efetivamente a transcrição, a materialização linguística, né, daqueles enunciados. Eu estou assumindo também que a revisão ela atua em vários momentos da escritura, então, com isso, a gente foge àquela visão mais tradicional, né, de revisão como uma etapa ao final do processo. Na verdade, a revisão ela é integrante de toda a atividade da escrita e ela pode se verificar sobre elementos isolados ou, então, em sequências de escrita. Como eu falei para vocês, né, eu acho que uma das grandes dificuldades da gente poder integrar uma abordagem mais cognitiva da escrita naquela visão de resolução de problema com uma abordagem psicolinguística tem sido de ordem metodológica. E nesse cenário, eu acho que os keyloggers, eles são um caminho para essa conciliação das duas abordagens, né? Então, para quem não está familiarizado com os keyloggers, eles são programas que permitem realizar o registro, né, das ações de escrita. Do ponto de vista de validade ecológica da pesquisa, é bem interessante, porque eles fazem isso de modo encoberto, por meio da captura de eventos do teclado, né, e sem que o participante perceba que esse registro está acontecendo, em especial no keylogger, que a gente vem usando nas nossas pesquisas, que é o input log. Você usa um editor de textos como o Word, então, na verdade, não tem nenhuma novidade para o escritor, ele pode usar todos os recursos que estão disponíveis, né, nesse editor. O que é muito interessante dos keyloggers é que eles provêm informação de natureza temporal, né, relativa a cada evento do teclado e também do mouse. Ele indica, como nós vamos ver ao longo da apresentação, pontos de pausa, duração de pausas também. Eles permitem identificar as ações de revisão e também trechos de escrita ininterrupta. E, finalmente, eles têm essa vantagem de permitir a comparação de dados de produto e de processo. Então, é nesse sentido que eu considero que eles são um caminho importante nessa busca de integração. Embora, como a gente vai ver ao longo da minha apresentação, isso não seja simples e envolva bastante trabalho. Aqui, só para quem nunca viu, vamos dizer assim, a cara do input log, ele normalmente abre dessa forma. Você tem aqui, né, alguns componentes do input log. A gente tem uma área que registra os eventos, é o record, né, que grava os eventos do teclado, as ações do mouse. A gente tem também um outro componente de pré-processamento. A gente tem um componente de análise, que é o componente que mais me interessa hoje, que vai permitir a realização de vários tipos de análise de dados. Eu diria que esse é o coração do programa. E a gente tem ainda um componente de pós-processamento, que permite a integração de diferentes arquivos de log, por exemplo, o rastreamento ocular. Ele tem também uma outra funcionalidade, que é o play, que reproduz a sessão da escrita. Bom, basicamente, então, essa é a visão geral do input log. E no nosso trabalho, nós vamos aqui, né, olhar para o estudo da revisão e, nesse estudo da revisão, para mim, vão ser importantes os outputs desses diferentes tipos de análise. Eu vou falar dessas análises ao longo da apresentação, mas eu vou me deter mais, né, nas informações que são dadas pela Summary Analysis, que vai dar uma informação importante sobre o tempo total de escrita, sobre Active Writing Time, total de Pause Time, o tempo total de pausa. A gente tem também um output relativo ao número e tempo total de pausas, com informações relativas à média, mediana, desvio padrão. Temos também um output que é o Revision Matrix, que registra as operações de revisão, e também os Revisions Bursts, que são as rajadas de escrita. E nas versões mais recentes do input log, a gente também tem mapas de calor, que indicam quais são os momentos da escrita, né, que sofreram mais revisões.
Eu gosto bastante e tenho explorado bastante essa análise do S-Notation, que registra de forma linear as ações do teclado, com uma numeração indicativa da ordem em que acontecem quebras, interrupções para inserções e apagamentos. Temos também a análise linear, que vai registrar o texto em desenvolvimento, né, em ordem cronológica, incluindo pausas, e também o input log, ele provê alguns gráficos que vão nos permitir comparar o produto final e o processo, e também avaliar momentos de incidência de maior número de pausas. Bom, falando então agora mais diretamente sobre a pesquisa, o estudo que eu vou apresentar para vocês, ele foi desenvolvido no Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico da minha universidade, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Esse núcleo, ele faz parte de uma grande rede de apoio a estudantes, e lá eu coordeno um núcleo que atende alunos com dificuldades em leitura e escrita da universidade. Esses alunos buscam o núcleo porque estão enfrentando dificuldades nas disciplinas, porque sentem que precisam de um apoio para desenvolver as suas competências em leitura e escrita. Nesse estudo, eu vou apresentar para vocês dados, né, que foram, enfim, obtidos com 25 alunos em atendimento de cursos diversos da universidade e 16 monitores de leitura e escrita. Então, a minha ideia nesse trabalho foi comparar, vamos dizer assim, alunos com maior e com menor nível de proficiência em escrita. Na verdade, como vocês vão verificar, eu acabei não trabalhando com 25 alunos, mas sim com 22 alunos. Nós excluímos 3 alunos, porque, na verdade, eles tinham um comportamento que era muito distinto dos demais, eles tinham um nível de proficiência, na verdade, em escrita e leitura diferente dos demais, mais avançado, e eles tinham muito mais uma insegurança em relação à escrita de alguns gêneros acadêmicos do que propriamente problemas na leitura e na escrita. O material que eu vou apresentar para vocês, ele é um texto que vem de uma proposta de redação sobre um tema muito simples, relação entre dinheiro e felicidade. A gente aplica essa proposta de redação, que é de um texto curto, de 20 linhas, no início, em geral, né, dos atendimentos, para que a gente possa fazer um diagnóstico, um levantamento das questões de escrita dos alunos. Tá? Esse texto, no comando, né, para a produção desse texto, a gente pediu que os alunos colocassem um título e se posicionassem em relação ao tema. Essa escrita, ela foi, enfim, gravada durante esse período do atendimento, que tem 1 hora de duração, mas vocês vão ver, a produção escrita, na verdade, levou menos do que isso. E após a leitura da proposta de redação, a gente começava exatamente a gravar os dados com o input log. Tá? Bom, quais são os parâmetros que eu vou analisar? Eu vou falar para vocês um pouco sobre a relação entre o processo e o produto de escrita, em relação a número de caracteres, e aí eu vou operar com percentuais de revisão, porque, na verdade, esses textos eles são diferentes em extensão, logo também serão diferentes em termos de número de caracteres, então a gente teve que usar esse recurso, né, do percentual. Eu também vou observar o tempo de escrita ativo e o tempo total de pausa. Vamos examinar as operações de revisão, o tempo médio das pausas, e eu vou propor mais ao final que a gente pense um pouco no input log como uma espécie de microscópio para enxergar certos aspectos da escrita, então, e em especial da revisão, né? E aí eu vou olhar para pagamentos versus normal production e inserções. Vou comentar um pouco sobre o grau de incrementalidade no processo de revisão. E, por fim, na verdade, eu não tenho ainda um trabalho que toque nesse ponto dos elementos linguísticos, mas, ao final da minha apresentação, eu vou falar um pouco do que eu pretendo desenvolver como próximas etapas de pesquisa. Bom, essa imagem que eu trouxe aqui para vocês é a imagem de um parágrafo de uma redação, que é o que está aqui na parte de cima, com essas marcações em vermelho, e o que vocês têm embaixo é um dos outputs
do programa, é um registro do S-Notation. Eu quero que vocês observem aqui que há uma numeração. Essa numeração ela vai indicar o momento em que uma determinada alteração vai ser feita e em que ponto ela vai ser feita. Então, se vocês observarem, em vermelho estão marcados os trechos que foram modificados e logo abaixo vocês vão ver uma numeração. Então, por exemplo, aqui, só para ilustrar, nós temos aqui uma marcação 5 e uma marcação 6. Nesse trecho aqui, o que a gente observa é que houve o apagamento de uma vírgula que havia sido, enfim, inserida inicialmente. Aqui, isso é só para vocês terem uma ideia de como é que o registro é feito, tá certo? Vocês têm aqui a palavra a realidade 8, que também aqui foi alterada, felicidade aqui em 9, enfim, vocês têm vários pontos que sofreram alteração. O que é interessante aqui nesse fragmento é que nós só temos, na verdade, apagamentos. Os apagamentos no programa, eles são marcados com colchetes e as inserções com chaves, tá? Então, são elementos que foram apagados e que foram corrigidos ou substituídos, tá certo? Então, é isso que vocês estão visualizando aqui. Então, quando a gente analisa o processo e o produto, a gente quer saber exatamente aquilo que foi produzido inicialmente, como se deu, então, esse processo de escrita e como ficou o texto final, no sentido de saber quanto de trabalho, né, a produção desse texto envolveu. E aí eu trago para vocês já um primeiro dado em relação, um primeiro resultado da comparação entre os alunos e os monitores, relativo a essa relação processo-produto. Inicialmente, eu tinha uma expectativa de que os monitores eles teriam um percentual de revisão, que é o que eu estou ilustrando aqui em termos percentuais, muito maior do que o dos alunos, mas não foi o que a gente observou nesse texto, tá? Nessa atividade de redação. Na verdade, o percentual dos monitores ele foi, em termos percentuais, um pouco maior do que os alunos. Isso não chegou a ser propriamente significativo, né? A gente teve aqui na comparação um P de 0,08. É lógico que a gente não pode esquecer que a gente está falando de um tema que é bastante simples e também que a gente está aqui falando de um texto curto, um texto de aproximadamente 20 linhas. Outros parâmetros que eu examinei foram o tempo de escrita ativo, né, o Active Writing Time, o tempo de pausa. Também analisei em relação às operações de revisão, as operações de apagamento, inserção e normal production. O que eu coloquei em negrito, em destaque, foram os parâmetros em que houve diferença significativa entre os alunos e os monitores. Então, eu vou falar um pouquinho desses parâmetros agora. Bom, primeiro, um dado importante é que nesse conjunto de dados, a gente não verificou uma diferença entre os alunos quanto ao tempo de escrita ativa e o tempo de pausa. Vocês podem verificar que eles se comportaram de forma muito parecida, né? A gente poderia imaginar que os alunos talvez fossem fazer pausas mais longas, fossem ter tempos totais de pausa maiores, mas não é isso que se observou. Então, nessa distribuição, pelo menos, eles tiveram um comportamento muito similar. A diferença, de fato, parece que ficou nas operações de revisão, e, em especial, em relação ao número de inserções, percentual de inserções. Aqui nesses dois gráficos, né, com cores, a gente tem ilustrada a normal production, a produção sem interrupção, que está em azul. Em laranja, a gente tem o número de apagamentos, o percentual de apagamentos, e em cinza, o percentual de inserções. Então, num tratamento estatístico, enfim, usando um teste não paramétrico para comparar esses resultados, a gente verifica que monitores, eles têm um percentual um pouco menor de normal production do que os alunos. Por outro lado, eles têm muito mais inserções do que os alunos, tá? Então, de algum modo, esses dois parâmetros, eles parecem ser relevantes para a gente pensar a proficiência em escrita.
Aqui só uma ilustração rápida, né? Mas acho que já deu para perceber. Isso aqui é um trecho da Revision Matrix, que mostra como é que o registro é feito. Então, você tem, por exemplo, uma normal production, um trecho sem interrupção, e a pessoa apaga um pedaço dessa sentença. Na verdade, aqui, se vocês observarem, está de trás para frente, né? A última palavra é feliz, é porque você vai dando deletar, delete, e você vai apagando, nesse caso, de trás para frente. Foi, pelo menos, a operação que esse escritor usou, tá? Por isso que você tem zilef, que é feliz, e aí você vai, né, até o considero, tá? Foi o trecho que foi apagado. Aqui a gente tem um trecho que foi inserido logo após um apagamento, tá? Então, o escritor apagou faz com que, isso faz com que, e acrescentou dificulta ainda mais a distribuição igualitária. Bom, não vou me deter aqui nesse slide, mas é só para que vocês tenham uma ideia do modo como o programa apresenta esses dados de normal production e de inserção e apagamentos por participante. A gente tem sempre uma informação do tipo, do conteúdo, do momento em que aquilo teve início e terminou, da duração, enfim, informação também sobre o número de caracteres envolvidos, número de palavras, entre outros dados, tá? Bom, vamos falar agora um pouco, então, sobre outro parâmetro que eu analisei, que foram, eu estou traduzindo em português, Revision Burst como rajada de escrita, aceito sugestões de tradução. E aí, em relação às Revision Bursts, eu examinei o tempo da Revision Burst, né, qual foi a duração média de uma rajada de escrita, o número de caracteres e também o número de palavras. E como vocês podem observar, não há diferenças, eu coloquei em negrito, que é significativo, não há diferença entre alunos e monitores no que diz respeito ao número de caracteres por Revision Burst, nem número de palavras por Revision Burst. Um dado importante aqui é olhar para essa mediana, porque tem muita variação às vezes, né, no âmbito de uma mesma, quando a gente compara as rajadas de escrita. Então, 16,57, 18,28, em termos de palavras também, uma média de 5 palavras por rajada de escrita, e a gente encontrou um resultado marginalmente significativo para esse tempo de Revision Burst, e mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu acho que a gente pode explicar esse resultado, tá? Não houve diferença em relação ao tempo médio de pausa, esse tempo foi bem parecido, e aqui é importante registrar que o programa permite que a gente defina com que threshold, com que limiar de pausa a gente quer trabalhar. De modo geral, a gente trabalha com pausas de 2.000 milésimos de segundos, mas a gente pode fazer análises em tempos menores, com durações menores ou durações maiores. Na literatura em geral, se considera que 2.000 milissegundos seria já uma pausa que registraria algum nível de esforço cognitivo. Bom, olhar para a escrita nunca é muito simples. Aliás, eu venho trabalhando com produção da linguagem há muitos anos e é sempre um desafio, né? E em relação à escrita, eu tenho muita experiência também como professora de produção de texto para alunos universitários, e o que a gente sabe, por experiência, é que você pode ter 2 alunos que produzem textos muito bons, mas que têm percursos de escrita distintos. Então, embora a gente tenha identificado, né, que, de forma geral, há uma diferença entre alunos e monitores, particularmente quanto à questão das inserções e do normal production, eu fiz questão de trazer para vocês aqui a comparação de 2 monitores cujos produtos finais são de alta qualidade, mas que têm percursos, processos de escrita um pouco diferentes. Se a gente for verificar, eu tenho aqui, né, uma comparação aqui entre tempo de escrita ativa e tempo total de pausa, é bastante parecido, né? E eles não diferem muito do grupo, tá certo? Entre parênteses é o desvio padrão, faltou um parênteses aqui, vocês me desculpem. Quando a gente vê o percentual de revisão, a gente vê que há uma diferença forte entre o primeiro monitor, MSC, e o segundo monitor, ML.
ML faz muito mais, aparentemente, revisões, no sentido de que faz mais inserções, em especial quando a gente olha para esse número daqui de baixo. Aqui eu coloquei para vocês 2 gráficos que ilustram o processo de escrita. O primeiro deles é de MSC. Notem que nesse gráfico a gente tem 2 linhas, uma linha azul e uma linha em verde. A linha azul ela está indicando o processo e a linha em verde o produto. Aqui a gente tem a informação sobre o número de caracteres do lado direito e do lado esquerdo a gente tem a duração das pausas. Essas pontinhas, esses pontinhos em laranja, em amarelo, são informações sobre pausas e aqui eu especifiquei pausas de 2.000 milésimos de segundo para cima, tá? Foi o meu limiar. Notem, então, que quando eu comparo a linha verde com a linha azul, eu observo que o percentual de revisão realmente foi muito pequeno. No caso de MSC, 13,58, a gente vê que essas linhas elas se aproximam bastante. No caso de crianças pequenas, por exemplo, é muito comum que essas linhas quase que se sobreponham, na medida em que o texto final é o texto do processo, basicamente, elas não fazem quase revisões. E aqui a gente tem o texto de ML, que, como vocês podem notar, tem uma distância bastante grande entre o processo, muito mais caracteres envolvidos no processo do que no produto final, tá? Mas aí a gente tem um dado importante, que é o seguinte: quando a gente começa a olhar, e aqui eu tenho 2 S-notations, o do primeiro monitor, né, MSC, e depois do segundo monitor, eu fiz aqui uma marcação em amarelo de momentos de inserção. No primeiro S-Notation, percebam que a gente só tem essas marquinhas em amarelo aqui, basicamente no início, que é o título. Já no texto de ML, a gente tem o texto todo salpicado de amarelo, né? Então, o que isso está mostrando? Está mostrando, e aqui a gente vai ver vários colchetes e também chaves, particularmente aqui chaves, que vão estar indicando momentos de inserção. Então, efetivamente, do ponto de vista da produção escrita, quando o MSC está escrevendo, ele faz apagamento e, imediatamente, ele dá continuidade à sequência de escrita, seja modificando aquilo que apareceu antes ou introduzindo, né? Enfim, seja revendo aquilo, fazendo uma pequena alteração ou acrescentando uma nova informação. Mas é uma produção altamente incremental. No caso de ML, o que a gente observa é que essa pessoa ela escreve sequências mais longas e depois ela volta para inserir informação. Então, notem que são 2 processos de escrita distintos, mas que têm como resultado final um produto de qualidade. E isso é um desafio para quem trabalha com escrita, né? Porque, na verdade, a gente não tem, a meu ver, essa é a minha intuição no momento, com base nos dados, né? É que a gente não tem um perfil único do que seja um bom escritor. A gente vai ter vários perfis diferentes de bons escritores. A questão a se considerar, para a gente poder, enfim, trabalhar em termos de pesquisa e de aplicação, é qual é o modo de atuar no processo que pode ser mais efetivo e que pode ser menos custoso. Bom, aqui eu trouxe dado de um aluno para falar um pouco sobre essa questão da incrementalidade. Eu marquei com cores, nesse trecho do S-Notation, alterações que são mais imediatas e alterações que acontecem com maior distanciamento. Então, aqui, o amarelo é uma alteração imediata, o verde é uma alteração no mesmo período, o azul em períodos distintos, porém próximos, rosa, uma alteração em períodos distantes, e vermelho, realmente uma alteração em pontos distintos, afastados do texto. Então, se a gente examina aqui esse S-Notation, só por essa marcação em cores, a gente verifica que a revisão ela é quase que imediata e ela tem muito a ver com questões de digitação, com o uso de uma ou outra palavra. Não há grandes alterações nesse texto. E quando termina o texto, aqui em 42, né, a pessoa volta ao texto apenas para fazer uma pequena correção em rosa e depois ela volta ao início do texto para introduzir o título.
Então, notem que esse é um texto que sinaliza para uma atividade de, vamos dizer assim, revisão muito centrada em aspectos microestruturais e sem um processo, de fato, de reavaliação desse texto, aparentemente. Já aqui eu estou colocando o texto de um outro aluno, e o que a gente percebe, eu não fiz aqui o registro de todas as marcações em amarelo, e são inúmeras também, mas para não ficar muito poluído visualmente, eu me detive naquelas alterações que acontecem, vamos dizer assim, ou no mesmo período, em períodos distintos, ou em períodos distantes, mas a partir de um determinado momento. Então, se a gente for observar a sequência aqui, nós vamos ver que eu tenho aqui, ó, 58, 43, então houve aqui alguma inserção, né? E, de repente, aparece 124 e 125. Quando a gente analisa em detalhes a numeração, a gente vê que, na verdade, o que acontece é que, quando estava no final do texto, possivelmente esse escritor voltou para reler um fragmento e, a partir daí, começou a fazer algumas alterações. Então, a gente tem aqui 126 e 126, os números aparecem duas vezes, porque um dos números vai indicar a posição onde estava o cursor e a outra posição onde a modificação foi realizada. 128, 128, 129, 130 e vai até, então, aqui 132, 134. Em 132, a pessoa volta, faz aqui uma modificação breve e, logo em seguida, aqui em 142, ela vai para o início do texto. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui são dois padrões diferentes de revisão. A primeira, uma revisão que é em termos de elementos pontuais, bastante incremental, e um outro padrão de revisão, que já envolve uma releitura de fragmentos, tá certo? E em pontos já mais distantes do texto, mais afastados do texto. Bom, então, essa era a visão mais microscópica que eu queria trazer para vocês. E aí eu fecho a minha apresentação com uma breve discussão dos resultados e aponto para alguns caminhos futuros. Em relação, então, aos resultados, como eu já salientei, né, parece que, de fato, Normal Production e Insert, né, são os principais parâmetros diferenciadores do processo redacional, pelo menos desses dois grupos, né, que eu examinei. De algum modo, né, esses escritores com maior nível de proficiência escrita, eles apresentaram um maior percentual de inserções, né? Mas, como eu já destaquei, a gente tem que tomar um certo cuidado com esse resultado, e isso precisa ser melhor investigado, porque a gente pode ter casos de bons escritores que fazem uma revisão mais imediata, no próprio curso do processo de escrita, né? Que fazem alterações de forma altamente incremental nas sequências linguísticas em construção. O que cabe investigar ainda, e que a gente precisa avaliar, é de que natureza são esses apagamentos feitos, né? E também qual o material linguístico que se segue a um apagamento. Se ele envolve uma reestruturação linguística ou de conteúdo, ou se é uma alteração muito mais pontual de um aspecto mais superficial. Acho também que é importante a gente examinar um pouco mais, né, essa questão da distribuição do tempo ativo de escrita e do tempo total de pausa. Nós não vimos diferenças significativas entre os dois grupos aqui, como também não encontramos diferenças entre o tempo médio de pausas, com esse limiar. Agora, a gente pode sim tentar observar o ponto de localização dessas pausas em nível macroestrutural e em nível microestrutural. Esse é um trabalho que não é possível ser realizado de forma automática, porque isso vai nos exigir que a gente reconheça em cada texto os elementos que compõem a organização retórica daquele texto. Então, se eu estou me referindo aqui a um texto dissertativo, a um texto argumentativo, seria interessante a gente delimitar qual é a tese daquele texto, quais são os argumentos que sustentam aquela tese, se existem exemplos, ilustrações e como é a conclusão. Se a gente puder conciliar uma análise, que eu estou chamando aqui desses aspectos mais macroestruturais com as pausas, isso pode ser informativo sobre o custo de processamento associado à produção desses diferentes elementos. E é claro
que isso precisa ser coordenado com uma análise em nível microestrutural. E aí eu estou me referindo à incidência de pausas em função do tipo de unidade linguística, né? Isso eu acredito que é realmente um ponto importante de investigação que vai nos permitir conciliar aquelas duas abordagens que eu trouxe inicialmente, né? Em relação às rajadas de escrita, eu disse que eu retomaria aqui ao final, né? A gente viu que tem uma diferença marginalmente significativa, com tempos menores, né, de rajada de escrita associados aos monitores. Agora, a gente ainda precisa entender um pouco melhor o quanto esse fator pode sinalizar maior ineficiência em escrita, né? Será que o monitor, o escritor com mais proficiência, ele faz um planejamento mental e aí ele tem uma rajada de escrita mais ágil do que por exemplo, né, o aluno com dificuldade em leitura e escrita? Então, são hipóteses que a gente tem que investigar. E, por fim, assim, o meu sonho de pesquisa é conseguir conciliar o equipamento, né, enfim, o programa de keylogger com recursos de anotação automática de textos, né? As espécies de tagueadores de classes de palavras que permitem, então, fazer análise automática das classes de palavra, mas no texto em processo, porque essa é a grande dificuldade. A gente consegue analisar automaticamente, sem muita dificuldade hoje em dia, existem recursos em processamento da linguagem natural para isso, né, do texto do produto. Mas no texto do processo isso é um pouco mais complicado. Então, poder combinar esses dois recursos vai nos permitir fazer uma investigação mais refinada sobre que unidades linguísticas estão trazendo dificuldade para esse processamento da escrita. Eu acredito que esse é um caminho promissor de investigação. Num livro que foi publicado agora em 2019, tem um artigo em que há um estudo comparativo entre o inglês e o holandês, em que se buscou, então, uma integração entre esses analisadores automáticos e a ferramenta de keylogging. E a minha intenção, como caminho aí de futuro de pesquisa, um futuro, eu espero que em curto prazo, é começar a olhar de forma manual, inicialmente, para alguns elementos específicos como conectivos, que têm a ver com a progressão discursiva do texto, com a sequenciação do texto, e tentar começar a mapear se a gente consegue identificar operações de revisão que incidem sobre esses conectivos e também pausas relacionadas a esses conectivos, né? E em que medida isso realmente pode nos trazer alguma luz sobre esses processos, né, de coesão sequencial do texto. Igualmente, a gente pode também investigar o processamento da correferência na escrita, tentando, aí também ainda de forma manual, identificar que elementos fazem a retomada de antecedentes e se fatores como a acessibilidade do antecedente, por exemplo, influenciam na retomada na escrita e se isso é sinalizado em termos de pausas e revisões. Então, eu acho que tem muitas áreas, muitos tópicos da psicolinguística que a gente pode investigar também no texto escrito. E aí eu quero fechar dizendo que eu acho que ferramentas como essa, né, do Input Log, elas têm uma importância muito grande, porque elas nos fazem pensar sobre aquilo que acontece durante a escritura, e não deslocando o foco um pouco do produto final para o processo. Eu acho isso muito importante. E, além disso, eu acho que elas podem ter um papel relevante no diagnóstico de problemas de escrita e na construção de estratégias de intervenção, que é um pouco o caminho que a gente vem buscando nesse núcleo de orientação e atendimento psicopedagógico lá da PUC. Enfim, então, esse aqui é um convite a quem estiver interessado nesse tipo de pesquisa, porque eu acho que é uma área que tem realmente muito ainda a se, enfim, considerar. Com isso, eu fecho agradecendo e desculpem, eu acho que eu levei um pouco mais de tempo do que estava previsto. Bueno, muchas gracias, Erika. Gracias
por la invitación a indagar en estas metodologías, también esta última invitación, y metodologías que, como bien has presentado, inicialmente quizás uno se encuentra, al menos fue mi reacción, que siempre la comparto, una especie de fascinación porque parecen recopilar todo lo que ocurre en relación con el proceso de escritura, y uno parece tener allí todo disponible, y a partir de esa disponibilidad de datos es posible indagar en profundidad, pero claro, después tiene también estos desafíos que has demostrado, o que has mostrado al mostrar, por ejemplo, el S-Notation, donde hay que minuciosamente ir viendo qué ocurre, dónde ocurre la inserción, y demás, que no es imposible, por supuesto, de realizar. Es un análisis muy rico, pero que, bueno, tiene sus dificultades también, por supuesto. Bien, bien. Eu acho que a ideia, né, Luiz, só um comentário breve, é um pouco explorar todas essas possibilidades. Quando eu comecei a olhar para a escrita na década de 90, eu não tinha acesso ainda a esses programas, eles não estavam também assim, tão abertamente disponíveis, né? E eu me lembro que eu comecei a buscar formas criativas de investigar o processo. Na verdade, eu pedia aos meus alunos que eles fossem trocando a cor de caneta que usavam para escrever o texto ao longo da escrita. Então, eu pedia que, quando eles chegassem ao final do texto, eles substituíssem a caneta por uma caneta de outra cor, para que eu pudesse ver as modificações que eles iam fazer quando fossem reler o texto. Depois, eu pedia para que eles trocassem novamente de cor de caneta quando fossem fazer uma outra leitura do texto. É lógico que essa não era uma análise fina da escrita, mas me permitiu já delimitar alguns momentos nessa produção. E é algo que qualquer professor pode fazer em sala de aula, por exemplo, que já vai lhe dar uma ideia do processo de escrita. Já vai permitir que ele tenha acesso a esse tipo de informação. Os professores costumam jogar fora o rascunho do texto que o aluno escreve. Eu sempre guardei os rascunhos, porque os rascunhos nos dão muita informação sobre esse movimento da escrita, né? É lógico que também, na época, né, na década de 80, já se usavam, enfim, câmeras para filmar as pessoas enquanto elas escreviam, né? Os trabalhos da Matsuhashi com pausas foram feitos dessa maneira. Mas repara o trabalho que você tinha em termos de análise de dados, porque você tinha que analisar frame a frame, marcar o tempo, um a um. Então, era uma dificuldade extrema, né? Então, eu acho que as metodologias, as novas tecnologias têm permitido que a gente possa pensar em formas de explorar melhor esses dados, né? Sí, totalmente. Bueno, los trabajos sí, de Matsuhashi en los 80 fueron fundadores para este sistema de S-Notation, por ejemplo, que has comentado. Y bueno, y aún en la actualidad los trabajos que se hacen con grabaciones de la pantalla de la computadora requieren, digamos, bastante trabajo. Son muy ricos también, tienen muchas posibilidades y también requieren mucho trabajo también de ir analizando a ver qué cambio ocurre en las secuencias, en este caso del video, ¿no? Sim, eu orientei uma dissertação de mestrado antes dos keyloggers, fazendo exatamente isso. A gente usava um recurso de gravação de tela e depois esse meu aluno foi analisando frame a frame as modificações, e é muito trabalhoso, mas era uma possibilidade. Sí, totalmente. Bien, bien. Pueden anotar sus preguntas allí en el chat. Yo tengo algunas preguntitas, comentarios también que voy haciendo entre tanto. Algo que me surgía en cuanto a comentario, cuando comenzaste a presentar la herramienta de Keylogger, etcétera, ocurre algo que es con ella que es muy bueno, pero que también tiene que trabajarse con precaución, que es que graba de manera oculta.
Y justamente esto de que sea oculto tiene luego incidencias, digamos, éticas que tienen que manejarse muy bien, como en toda investigación, ¿no? Sí. Pero aquí particularmente eso tiene que ser advertido porque se graba ingresos a sitios web, digamos, todo lo que uno va realizando en cuanto a tecleo en la computadora, ¿no? En ese sentido, ¿cómo manejan en cuanto a, digamos, aspectos generales, pero del protocolo en torno a estas cuestiones éticas, ¿no? Sim. Acho que na Argentina deve haver algo similar. A gente tem comitês de ética e o aluno, antes de fazer a atividade, ele lê um termo de consentimento livre e esclarecido, onde é explicado como vai ser feita a tarefa, e essas gravações foram feitas no espaço da universidade, num computador único, que ficava, enfim, também guardado na universidade, com o acompanhamento de uma pessoa que estava aplicando a atividade de redação. Então, eu acho que havia todo o cuidado no sentido de que tudo ficasse muito transparente para quem estava fazendo a tarefa, né? Ele era acompanhado durante essa atividade e ele sabia que todos os seus movimentos de escrita estavam sendo gravados. E algo que se costumava fazer também, ao final, era apresentar um trecho, ou mesmo algumas análises que a redação daquele aluno produzia, para que ele visse como era o funcionamento da ferramenta. Então, a gente tinha, enfim, acho que tudo de uma forma muito tranquila e transparente. Agora, sem dúvida, acho que um ponto importante é que, diferentemente de outros keyloggers, acho que a vantagem do input log é que ele usa o editor do Word, com o qual o aluno já está familiarizado, o escritor já está familiarizado. É diferente de outros keyloggers. Por exemplo, quem trabalha na área de tradução já deve ter usado o Translog, que é um outro keylogger, mas que tem um ambiente próprio. Você também não, os registros também são feitos de forma encoberta, mas você percebe que está trabalhando num ambiente diferente. E você tem que minimamente se adaptar àquele ambiente. Então, o input log tem essa vantagem do ponto de vista do que a gente pode chamar de uma validade ecológica também, porque é já um editor com o qual os alunos estão acostumados, né? Bien, bien, perfecto. Sí, esa es una de las ventajas o diferencias con otros keyloggers que son más orientados quizás a la experimentación, ¿no? Bien. Preguntan por aquí en el chat si va a estar disponible la presentación. Sí, luego vamos a subir la presentación, al igual que las otras anteriores, a YouTube. Les enviaremos el enlace a todos aquellos que hayan completado el formulario, ¿no? Hay una pregunta aquí, Erika, de Ángel, que dice, ¿cuáles podrían ser las oportunidades que usted cree se abren con este tipo de técnicas en la investigación sobre la escritura? Algo comentaste hacia el final, pero ¿qué, digamos, qué oportunidades tenemos para indagar algunos aspectos de la escritura, quizá no del todo explorados aún? Sim. Ou não com respostas definitivas. Sim. Eu acho que há muitos caminhos interessantes de pesquisa. Por exemplo, eu tenho um interesse também na investigação comparativa entre L1 e L2, a produção escrita em L1 e L2. Acho que esse é um caminho que vem sendo explorado e que pode ser bastante informativo, principalmente se a gente conciliar os dados do keylogger com esses dados das estruturas linguísticas. Porque, a meu ver, o que ainda precisa avançar bastante é a incorporação, né, de ferramentas que permitam essa integração. Como eu mencionei, tem nesse livro, né, de 2019, a gente tem já alguns pesquisadores que vão buscar essa integração, mas eu cheguei a escrever para os desenvolvedores do input log
perguntando se já havia algo em português ou que estivesse sendo preparado para o português, e não há. E, na verdade, a resposta que me foi dada pelo Van Buyse é que é bastante complexo esse processo de fazer essa integração com os part of speech taggers, né, com os tagueadores, os analisadores de classe de palavra. Mas, assim, o resultado que eu vi dessa comparação entre L1 e L2 era muito interessante, porque você conseguia perceber exatamente quais eram os elementos linguísticos que traziam maior complexidade na L1 e na L2. Um outro caminho que eu acho que pode ser espetacular é investigar desenvolvimento de escrita. Lógico que você precisa aí ter crianças que já estejam trabalhando com computador, mas acho que esse é um outro caminho também muito importante, porque a gente tem muita coisa desenvolvida sobre leitura em termos de matrizes de avaliação de habilidades de leitura, mas a gente pouco tem sobre matrizes de desenvolvimento de habilidades de escrita. E eu acho que a gente não tem, porque não olhamos para o processo. Para olhar para o desenvolvimento, precisamos olhar para o processo. Acredito também que a gente possa usar essa ferramenta para investigar pessoas que possam ter algum nível, por exemplo, de déficit de atenção, questões envolvendo memória. E eu já vi também alguns trabalhos, que é uma outra área pela qual me interesso, que é linguagem e envelhecimento, que estão usando os keyloggers também na investigação do Alzheimer, tentando identificar parâmetros de escrita que possam ser informativos sobre comprometimento cognitivo leve no caminho, né, do Alzheimer. Então, eu acho assim, que tem realmente assim, muitas possibilidades, e o que eu acho é que, do ponto de vista dessa integração com análises linguísticas, e aí também estou me lembrando da palestra da Sofia, acho que a gente pode também fazer uma integração com os estudos de gênero, porque, na verdade, cada gênero textual vai trazer uma complexidade particular para o processamento. E isso vai se materializar de forma distinta também nas operações de escritura. Bien, bien, gracias. Sí, hay varias perspectivas para analizar. Y claro, ya es cierto que esto de todavía falta indagar un poco en unidades lingüísticas concretas que tiene esta dificultad de que es un texto que está construyéndose y un texto al que si le aplicamos este tipo de herramientas de la lingüística computacional para indagar en la clasificación de palabras, de clases gramaticales, hay palabras que están escritas con errores, hay palabras incompletas en ese texto. Ese es el gran problema y el gran desafío para ver cómo se tratarían esos exato. casos, Esse ¿no? é o desafio. Esse é o desafio, exatamente. Esse é o desafio. Fiat Lux, cuando comentabas acerca de la diferencia entre L1 y L2, pregunta sobre qué L2. El estudio que mencionaste es con inglés-holandés, ¿no? Isso, no caso, eram falantes de holandês como L1 e inglês como L2. Era uma comparação entre inglês e holandês. Exato. Bien, bien. Y en el caso de portugués no has dado con estudios. Não. No Pelo menos não na busca que já fiz, não tem. Realmente não tem. Bien, bien. Bueno, perfecto. Las conferencias después, entonces, como dijimos, van a quedar grabadas y subidas a YouTube. No sé si hay alguna otra pregunta por allí. Bien. Eu vou ¿Algún colocar... comentario? Sim, só dizendo que eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail. Se alguém também quiser depois dirigir alguma pergunta a mim por e-mail, né? Bien, sí. Sí, Silvana Silva pedía allí algum esclarecimento também. Vou aqui colocar. Érica Santos Rodrigues, erica.sr@puc-rio.br. Eu coloquei também aqui aqui também, dá para ver. E
eu vou convidar a todos, né, também para a apresentação do Luiz, que vai ser na próxima semana. Eu imagino aí que vocês vão anunciar. Bien, bueno, perfecto, gracias. Gracias, Erika, por la conferencia, por esta apertura de posibilidades y de inquietudes que nos has dejado en torno al uso de los keyloggers. Y bueno, mucho para hacer, pero herramientas muy interesantes para utilizar y mucho para indagar y para explorar en aspectos que todavía no están del todo estudiados. Así que, bueno, muchas gracias. Eu agradeço. Y gracias a todos por la presencia. Dejo la palabra a Sofía, que va a hacer un cierre. Bueno, muchas gracias nuevamente a Erika por su presentación, muy interesante y también abriendo muchas proyecciones en el ámbito de los estudios empíricos en la escritura. Con ello, entonces, damos por terminado nuestro encuentro de hoy. Muchas gracias a todos y, por supuesto, los dejamos invitados para la próxima conferencia a realizarse el día 9 de diciembre en este mismo enlace y también en el mismo horario. Recuerden que toda la información disponible se encuentra en el sitio web de la red, relie-escritura.weebly.com. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en la próxima. Nos vemos, muchas gracias y bueno, lo esperamos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Se quiserem abrir os vídeos, podem. A gente não vê as carinhas, né, das pessoas, esqueci de dizer isso. Enfim. Acho que a gente pode parar a gravação agora, Luiz, não? Agora